Boa tarde, senhores pais. Após mais de 40 anos de formado, atuando em hospitais de importância relevante, como o Beneficência Portuguesa de São Paulo, e em consultório particular, passei a atuar também na rede pública, atendendo em pronto-socorros municipais. Nesse sentido, comecei a vivenciar algumas doenças que não chegavam normalmente aos pronto-socorros de hospitais particulares na época e tampouco ao consultório. A minha experiência em termos de pronto-socorro SUS me levou à vontade de partilhar algumas observações importantes e que nem sempre são feitas a esse nível. No particular, neste vídeo, pretendo lhes explicar algumas coisas a respeito das viroses digestivas de verão, as famosas epidemias de virose que assolam inicialmente as cidades litorâneas, posteriormente chegando à capital e até as cidades de interior. Esse fato ocorre sazonalmente em toda a temporada de férias de verão, e é extremamente preocupante porque acaba literalmente com o sonho de férias de verão de uma família que programou e projetou isso durante todo o ano. Normalmente, logo após a chegada ao litoral, aos primeiros banhos de praia, de piscina e alimentações fora de casa, uma das crianças inicia a apresentação de vômitos, diarreia, ou apenas vômito, ou apenas diarreia, importantes, insidiosos e que obrigam a sua chegada, a sua ida aos pronto-socorros locais. Pronto-socorros esses que se encontram abarrotados, porque a situação assume o caráter de surto e até mesmo epidêmico. É relevante que os senhores que chegam às cidades de interior orientem seus filhos para tomarem o máximo cuidado de não ingerir a água do mar, de não ingerir a água das piscinas. Inclusive, esses avanços tecnológicos chineses, que são as piscininhas infláveis, que se colocam nos quintais, também são responsáveis pela transmissão da virose, por um motivo muito simples e que causa até surpresa nos pais quando a gente levanta a questão. É que a criança pisa no quintal, no gramado, na terra do entorno da piscininha, e a primeira coisa que faz ao entrar é colocar o pezinho dentro, contaminado, obviamente. E a segunda coisa é, na brincadeira, acabar ingerindo uma porção daquela água e fatalmente terminará no pronto-socorro, eventualmente até necessitando da infusão de soro venoso, no mínimo de uma aplicação intramuscular de antiemético, de medicação contra vômito. A segunda providência, muito importante, é não ingerir alimentos fora da residência, na medida do possível, e quando os fizer, principalmente no ambiente de praia, na areia, cuidar de não tocar o alimento com a mão, com as mãos que estiveram na água do mar, com as mãos que eventualmente estão com areia. E a título profilático, seria altamente aconselhável que levassem uma bisnaguinha com álcool e passassem em suas mãos e nas mãos das crianças. Embora os alimentos não estejam contaminados, o contato da mão com o sorvete, com o salgadinho, com o sanduíche, o contato da mão com o que esteve na água do mar com esse alimento irá transmitir o vírus ou a bactéria causadora da doença. Por tocar nesse assunto, é importante saber que uma boa parte dos surtos são causados por vírus e uma parte pequena por bactérias. Estas bactérias estes elementos patológicos, vírus e bactérias, chegam à água do mar, principalmente
por causa do excesso de afluxo de turistas às cidades litorâneas, sendo que os sistemas de drenagem, principalmente de águas pluviais, águas de chuva recolhidas, drenam diretamente na areia. A saturação dos sistemas de emissário submarino e, principalmente, por conta do grande número de comunidades não atendidas pela rede de esgoto, ou seja, com fossas e esgotos a céu aberto, quando da queda das chuvas, e são chuvas torrenciais, toda essa água de enxurrada drena morro abaixo, atinge os canais de águas pluviais, que teoricamente não seriam contaminantes, fazendo com que estas águas que serão derramadas no mar retornem para este já contaminadas. Um outro fator a ser analisado é o grande número de turistas de um único dia, turistas que chegam para passar o dia, então não terão onde efetuar as suas necessidades fisiológicas e às vezes até mesmo por uma necessidade premente acabam utilizando o Oceano Atlântico como seus reservatórios, como seus sanitários. Todas essas condições associadas ao intenso calor nesta época do ano fazem com que a água do mar em temperatura morna se torne um excelente criador, um excelente ambiente de cultura desses micróbios que são lançados a ela. E então, através da sua ingestão, esses micróbios, sejam eles vírus ou bactérias, terminarão por atingir o intestino da pessoa, seja adulto, seja criança, onde irão colonizar. Para que você tenha um entendimento muito singelo da fisiopatogenia dessas doenças, essas bactérias são reconhecidas pelo nosso organismo como alheias, como patogênicas, como causadoras de doença, e a defesa que nós temos, a defesa do nosso organismo é eliminá-las através do vômito e através da diarreia. O vômito, num primeiro momento, onde elas se encontram no estômago e intestino delgado, e a diarreia, posteriormente, quando elas conseguem atingir o nosso intestino grosso. O que ocorre, na verdade, e também de uma maneira singela, é que o nosso trato digestivo, que em condições fisiológicas tem a função de absorção de nutrientes e líquidos, nós ingerimos o alimento, ele na luz dentro do intestino, ele sofre um processo de degradação e é tragado, literalmente, para dentro do organismo, para o sangue, para a linfa. Quando ocorre a doença diarreica, há uma inversão dessa polaridade. E o intestino, ao invés de absorver os nutrientes, ele passa a secretar, como se fosse uma glândula lacrimal, uma glândula salivar, derramando quantidades grandes de líquido e que levam eventualmente a uma desidratação para dentro da luz do intestino. E este posteriormente elimina isso numa espécie de lavagem, de um modo muito grosseiro, como se estivéssemos lavando um quintal ou um carro cheio de poeira, jogando um balde de água para que esta leve a poeira embora. De um modo muito grosseiro, o intestino joga todo esse líquido e as bactérias que ele reconheceu como patogênicas para fora do organismo. Infelizmente, com isso também ele joga as bactérias normais que habitam o nosso intestino e que depois, no momento seguinte, poderão causar uma dificuldade de digestão, uma má absorção dos alimentos. Bom, este seria o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve. Como prevenir? Já falamos. Como tratar? De regra, a criança não consegue segurar no estômago, e o adulto tampouco, segurar no estômago os remédios antieméticos contra vômito tradicionais, Dramin, Plasil e outras drogas, acabando por vomitá-los. Então, a única solução será procurar o pronto-socorro local para receber uma
injeção intramuscular dessa medicação e aguardar para ver se o organismo vai estabilizar o vômito. Não adianta tentar tratar a diarreia antes de tratar o vômito. Então, é necessário que o paciente estabilize em termos de vômitos para, se tiver diarreia, posteriormente, no momento seguinte, fazer a indicação de medicações contra esta diarreia. Medicações estas, principalmente à base de probióticos, que buscarão regenerar e colonizar o intestino, até mesmo com um mecanismo de compensação com o micróbio patogênico que está lá, através dos probióticos que irão se multiplicar na luz do intestino, eliminando, empurrando, entre aspas, o micróbio patogênico para fora. Não é aconselhável o uso de medicação que vise a interromper as evacuações, vise a prender o intestino. Porque, nesse caso, nós estaríamos encurralando o micróbio dentro da pessoa e com grandes possibilidades de se atingir o sangue e causar uma infecção sistêmica. Bom, estas considerações devem fundamentar principalmente a mentalização dos senhores, até mesmo antes de sair de suas cidades originais, para a conscientização da sua postura, tanto nos ambientes de praia como de piscina. Conscientizando, alertando, avisando, insistindo, principalmente com seus filhos, que são os principais atingidos. Isto porque, a partir de um determinado momento, a partir de uma determinada dimensão do surto, essa doença passa para outros setores. Por exemplo, o setor alimentar, restaurantes que tomem todo o cuidado com o preparo de alimentação, mas eventualmente um de seus funcionários que esteja acometido da doença e a manipule, ou mesmo no âmbito familiar, um familiar adulto que esteja contaminado com a doença e prepare a criança, prepare a alimentação da criança, poderá eventualmente contaminá-la. É importante ressaltar que não existe assim contaminação direta de pessoa para pessoa. A contaminação sempre se dá através de um agente, seja ele água, seja ele alimento. Máximo cuidado com frutas, sempre ingeri-las após exaustiva lavagem. E máximo cuidado com o tipo de água. Conforme o fornecimento, não adianta filtrar a água, porque o vírus não é retido por filtros convencionais. O ideal, a partir do estabelecimento de um caso na família, é passar a ferver toda a água de consumo. Bom, com essas considerações, imaginamos que os senhores possam ter umas férias de verão aproveitáveis e com saúde. Aguardem o nosso próximo vídeo. Boa tarde.